Desafios afligentes. É o tema que nós vamos tratar nessa tarde no estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. E vamos aqui começar logo com a introdução, que é um texto trazido por nós pelo Espírito Emmanuel, extraído do livro Cartas de Paulo, capítulo 15, versículo 44 da primeira carta aos Coríntios. A imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos. A cova do corpo é também preciosa para a lei espiritual, quando nos submetemos à lei que nos induz para o alto. E aqui nós vamos fazer alguns apontamentos para servir de ponte para o nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Eu quero lembrar que há uma mensagem de Joana de Ângeles que introduz toda essa série de livros de Emmanuel que comenta os textos do Evangelho, aonde a veneranda benfeitora nos traz em termos de incentivo o estudo dessas mensagens de Emmanuel como sendo de profundo conteúdo psicológico e atual. Como de fato acontece, vamos então aqui só acrescentar algumas explicações para um melhor aprofundamento do texto. Emmanuel aqui, claro, se refere à nossa reencarnação, a imersão da mente nos fluidos terrestres. E ele diz que é uma oportunidade de sublimação, que o espírito operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos. Aqui logo tem um dado muito importante para nós refletirmos. É que o aproveitamento da nossa encarnação como oportunidade de sublimação, de crescimento espiritual, para que isso ocorra de forma exitosa, é necessário que o nosso espírito esteja operoso e desperto. Significa estarmos trabalhando os valores de despertamento espiritual, de esforço de vivência dos ensinos trazidos por Jesus, de fato estarmos trabalhando o autoburilamento, que aliás tem tudo a ver com esse estudo de Joana de Ângeles que estamos aqui compartilhando. Emmanuel continua. A cova do corpo, vejam a forma psicológica de Emmanuel despertar em nós a consciência de valor que o espírito tem perante esse mergulho nos fluidos terrestres. A observação do corpo como uma verdadeira sepultura para o espírito. Mas ele diz que é também preciosa para a lavoura espiritual. Mesmo nessa representação simbólica de uma cova, a experiência é preciosa para a nossa lavoura espiritual, desde que nos submetamos à lei que nos induz para o alto. Então, para que isso ocorra, esse mergulho na imersão dos fluidos terrestres, ocorra em termos de experiência exitosa para o nosso espírito, Emmanuel conclui esse texto dizendo: desde que nos submetamos à lei que nos induz para o alto. Isso é imprescindível. Vamos então
compartilhar alguns textos extraídos do capítulo 9 do livro Despertar do Espírito, que se intitula Desafios Afligentes. Inclusive um tema bem contemporâneo com esse período de pandemia, de quarentena que todos nós estamos sendo chamados a experienciar esse desafio. Claro que aqui a análise se perpetuará em termos da psicologia espírita, a psicologia desenvolvida pela mentora, que nos convoca de uma forma ímpar, não só a vivência dos postulados da doutrina espírita, mas a percepção da plenitude que essa vivência pode e deve nos dar, mesmo ao enfrentarmos desafios, aflições e problemas na experiência encarnatória. Vamos para o primeiro tópico que introduz o capítulo para o nosso estudo. É desafio psicológico de que ninguém se pode evadir. Haver atingido a etapa da razão constitui a mais notável saga do processo da evolução, no qual está engajado a vida. Interessante fazermos aqui algumas considerações a partir dessa primeira frase, quando Joana diz que existir é desafio psicológico de que ninguém se pode evadir. Nem mesmo quando se dá as fugas ilusórias pelo suicídio ou temporária perda do corpo material ou do corpo físico, porque a existência continua, quer no corpo, quer fora do corpo, e continuará sempre rica de desafios, aonde a luta, o esforço e, para nós, sobretudo, o despertar da consciência é o meio pelo qual, sem dúvida nenhuma, teremos a felicidade da plenitude e do êxito na nossa reencarnação. Voltando ainda ao texto, quando ela diz: haver atingido a etapa da razão constitui a mais notável saga do processo da evolução, no qual está engajado a vida. Então nós temos de conquistas evolutivas, atingimos essa fase, a etapa da razão, mas nela se dá a mais notável saga do processo da evolução. Porque agora as experiências e a maturidade existencial nos convida a desafios ainda maiores, que são aqueles vinculados ao despertamento do nosso espírito em termos de valores imortais, de percepção da imortalidade da vida. Com isso, continuamos aqui no texto seguinte. Passo a passo, o psiquismo se desenvolve no ser embrionário, arrastando as experiências anteriores e tornando-as estímulos para o prosseguimento. Vamos analisar aqui alguns tópicos importantes nesse texto. Quero lembrar a todos que nos acompanham que
possível deixarmos algumas perguntas, algumas dúvidas. Nós tentaremos responder durante o programa ou posteriormente na nossa página do Facebook. Esse programa também estará sendo gravado no nosso canal no YouTube. Mas o que eu quero não esquecer de destacar é que a proposta do estudo sistemático das obras da série psicológica de Joana de Ângeles visa, sobretudo, quebrar as arestas de dificuldades que muitos irmãos nossos espíritas têm em ler as obras de Joana de Ângeles e, sobretudo, as da série psicológica. O ideal é claro que você tenha a obra em sua casa, possa ler, refletir, estudar de uma forma mais minuciosa todos os textos. Esses que nós estamos aqui compartilhando enfoca em termos de facilitação ao entendimento do capítulo no qual nós estamos, mas não substitui de modo nenhum a leitura e o estudo que você deve fazer de toda a obra. Então, voltando aqui ao texto. Passo a passo, o psiquismo se desenvolve no ser embrionário. Aqui há a evocação de todo o trajeto evolutivo que o espírito passa, no qual os subsídios das experiências reencarnatórias que nós já vivemos não ficam apagados, desintegrados. Eles estão presentes no nosso psiquismo profundo. Como aqui ela fala, arrastando as experiências anteriores. Nós arrastamos essas experiências até atingir o nível de maturidade espiritual, onde o despertamento do nosso eu profundo, do si ou do self, estabelece de forma planificadora a superação de todos os conflitos, traumas e complexos que trazemos do nosso passado encarnatório e que são totalmente absolvidos, transcendidos pela consciência desperta do eu profundo, do Cristo interno que nós trazemos. Então, enquanto isso não ocorre dentro do nosso psiquismo, há inúmeras vezes choques, despertamento de situações ou de traumas que estão no nosso inconsciente, que muitas vezes geram determinadas fobias, determinados complexos de inferioridade ou de superioridade no nosso relacionamento. Parte essa, inclusive, que normalmente é trabalhada na psicologia convencional ou na psicanálise. Mas aqui, através da psicologia espírita, nós somos chamados a nos habilitar em sermos os próprios terapeutas de nós mesmos, resolvendo na raiz a causa de todas as dificuldades psíquicas que podemos trazer. E aqui ela diz, tornando-as estímulos para o prosseguimento. A partir do momento em que vamos reciclando e trabalhando o nosso psiquismo interno, vão abrindo-se cada vez mais estímulos para o prosseguimento da tarefa de cunho profundamente evolutivo, de despertamento para a realidade imortal que trazemos dentro de cada um de nós,
que somos nós mesmos, o nosso espírito. É nessa linha de trabalho, de despertamento espiritual, que se desenvolve ao longo das obras da série psicológica de Joana de Ângeles. Continuemos. A personalidade se delineia, então, com os arcabouços que vem sendo desenvolvido nas experiências anteriores, podendo ser elaborada com contornos definidos e saudáveis, ou estruturada mediante conflitos perturbadores. Ao longo das nossas experiências encarnatórias, a personalidade, nós, vai no esforço de aproveitamento, de superação de erros, de aproveitamento de acertos, ao retornar na sua caminhada evolutiva, ela vai tentando trabalhar esses valores. Mas não poucas vezes, esse trabalho, realizado apenas do ponto de vista humano e material, ele tanto pode abrir possibilidades de aproveitamento saudável, como também o estabelecimento dos conflitos perturbadores. Aliás, normalmente, para a grande maioria da humanidade, encarnada no mundo de provas e expiações, a predominância dos conflitos perturbadores é o que normalmente ocorre até o encontro com o Cristo ou o despertamento espiritual nosso para trabalhar numa perspectiva totalmente inovadora o aproveitamento, a vivência da própria reencarnação. O ser, na sua individualidade de textura, aprimora-se com os conhecimentos que adquire, desenvolvendo os sentimentos que lhe exornam o íntimo, de maneira a atingir a harmonia que busca. Dentro de cada um de nós, desde o momento que saímos das mãos do Criador, perfeição em amor, justiça, trazemos no íntimo de cada um de nós, está íncito em nosso espírito, as sementes de aperfeiçoamento e de despertamento espiritual que naturalmente irão acontecendo. Por isso o texto diz: o ser, na sua individualidade de textura, aprimora-se com os conhecimentos que adquire, desenvolvendo os sentimentos que lhe exornam o íntimo, de maneira a atingir a harmonia que busca. Por natureza divina que trazemos em termos potenciais dentro de nós mesmos, saímos daqueles estágios iniciais da predominância do instinto, no estabelecimento das emoções, no desenvolvimento dos sentimentos, de maneira a paulatinamente alcançarmos essa harmonia que é a conexão com a fonte geradora da própria vida. Por isso, continua o texto dizendo: aspirações do bom e do belo, do ideal e do superior,
são a tendência natural de cada espírito em processo de elevação, a serem ampliadas pelo esforço de autoiluminação. Numa sequência natural, aonde a predominância dos potenciais positivos e elevados da criatura humana vai tendo um desenvolvimento adequado, o texto diz: aspirações do bom e do belo, do ideal e do superior, são uma tendência natural de cada espírito em processo de elevação. Porque se ele não estiver em processo de elevação, a tendência se deteriora em termos do estabelecimento das imperfeições humanas e do afastamento da harmonia com as leis do Criador. Mas pelo lado positivo, a tendência natural de cada espírito em processo de elevação a serem ampliadas pelo esforço de autoiluminação. No caso em que nós estamos aqui, estabelecendo o esforço possível do entendimento e da percepção da vida em termos de espiritualidade plena e de harmonia com as leis divinas, nós estamos na linha do esforço da autoiluminação. Mais adiante ela diz: registros de medos, angústias, violências, traumatismos, decorrem de atavismos em permanência, não superados, como resultados do primarismo ainda vigente, que necessita ser trabalhado pela consciência. Aqui nós temos o esclarecimento preciso da origem dos traumas, dos na área do psiquismo saudável que a criatura humana tem, aonde registros de medos, angústias, violências, traumatismo, quando o texto diz decorrentes de atavismos em permanência não superados, se refere ao quê? Esses atavismos são as marcas de hereditariedade psíquica que nós trazemos de anteriores encarnações, que quando não são superadas, resultam no surgimento de todo esse quadro de emoções de desequilíbrio, como resultado do primarismo ainda vigente. Mas aí nós já somos direcionados à forma ideal de superação de tudo isso. Necessita ser trabalhado pela consciência. O natural esforço para a conquista do si, do despertamento da consciência, é lei divina também. Há de chegar o dia para cada criatura humana em que ela cansa da correria das ilusões da matéria, da busca apenas das satisfações fisiológicas, imediatistas, e clama por valores que estabeleçam permanência e imortalidade. E é o que leva a esse necessário trabalho da consciência. E que por si só já vai configurar uma bênção. A superação dos traumas do nosso passado encarnatório. Das angústias, de fobias, de síndromes, que normalmente, quando se procura os recursos terapêuticos dos profissionais da saúde na área,
São terapias demoradas, às vezes exitosas, dependendo muito do paciente. Mas para nós que estamos percebendo a vida por ângulos de realidade que transcende a matéria, podemos resolver essas questões, desde que nos abramos ao despertamento da consciência profunda em nós. Continuando. Existir é também sentir, envolver-se, amar, desenhar projetos, caminhar no rumo das necessidades para equacioná-las. Logo, a identificação entre estar e ser. É claro que essa proposta de Joana para nós, em termos de ensinamento, requer já estarmos percebendo em termos de imortalidade espiritual, aonde as angústias provenientes de ansiedades, de preocupações excessivas, de sofrimentos antecipados, como acontece com a grande maioria da humanidade, já tenha sido superado pela nova maneira de perceber a vida. Na realidade, se refletirmos bem, só na percepção espiritual da existência é que nós passamos a existir e sentir a oportunidade encarnatória de forma planificadora. Porque antes disso, envolvido pelo magnetismo de desequilíbrio de um mundo materialista, nós vivemos pisando em medos e receios a todo momento. E nisso, perdemos a circunstância de bem aproveitar o dia a dia. Existir, como Joana aqui coloca, envolvendo-se, estabelecendo projetos, caminhar no rumo das necessidades de forma equilibrada. Por já ser agora detentor da consciência de imortalidade, desperta e presente no dia a dia. É isso que é evocado aqui nesse texto. E no final diz: logrando a perfeita identificação entre estar e ser. Como é isso? Aqui nós podemos perceber que para que haja a simultaneidade entre estar e ser, é imprescindível a consciência de imortalidade. Porque aí você pode estar vivenciando o momento atual, mesmo passageiro, mas com consciência de eternidade, vivenciando de forma harmoniosa e equilibrada com os valores espirituais que você conquistou. Enquanto não lograrmos o suficiente despertar da nossa consciência de imortalidade, a gente vive no medo, na dúvida, no cuidado excessivo, no sofrimento antecipado. E aí nem vive o dia a dia e nem vive
circunstância nenhuma. Passa pela vida, como normalmente ocorre com muitas pessoas, que mesmo atingindo a maturidade existencial de 70, 80, 90 anos de idade, olha para trás e diz que a vida passou rápido demais. Que o que ela mais precisa agora é viver. Porque, na verdade, durante toda a experiência encarnatória, ela teve envolvida por essa sensação que o materialismo traduz de morte e não pôde ser e estar ao mesmo tempo, como é proposto aqui. A perfeita identificação desses dois estados. Continuando. A conscientização da individualidade é imprescindível para a elaboração da sociedade harmônica, que passará a influenciar-lhe ainda mais o desenvolvimento. Então, não há outro meio. Só na medida em que a sociedade for despertando a conscientização em termos de imortalidade, para poder viver em sociedade de forma harmônica. Como diz o texto, que passará a influenciar-lhe ainda mais o desenvolvimento. Fosse a Terra atualmente um mundo onde predominasse os valores da espiritualidade e não do materialismo, e haveria todo um incentivo para todos que encarnassem na Terra a sintonizar com a tendência geral, a tendência com a conexão com a espiritualidade. Mas na Terra ainda a predominância é a sintonia com a matéria. Que em termos de percepção espiritual, muitas vezes é sinônimo de morte. Sintonizar com a matéria é sintonizar com a morte. A existência humana é capítulo da vida real que se expressa por meio de etapas sucessivas em que o corpo é o envoltório que propicia o desenvolvimento das notáveis possibilidades de que constitui o espírito, procedente da causalidade universal primeira. É isso que é a existência humana. Capítulo da vida real, que se expressa por meio de etapas sucessivas das nossas caminhadas reencarnatórias, em que o corpo é o envoltório que propicia o desenvolvimento das notáveis possibilidades de que se constitui o espírito. Isso, claro, quando o espírito encontrou-se com um direcionamento harmonioso com as leis divinas e passou a buscar o despertamento da sua consciência profunda. No final diz, se constitui o espírito procedente da causalidade universal primeira, do Deus interno que nós trazemos. Como Joana citou em uma de nossas lições anteriores, o
entropismo divino. A chama de espiritualidade que nós temos, que se direciona naturalmente em busca de conexão com o superior. Essa força para o crescimento áurea absorve ele na realidade de si mesmo, da sua essencialidade, que foi elaborada pela perfeição. Então, todos nós, sem exceção alguma, trazemos essa força potencial, essas sementes de valor transcendental que estão no nosso íntimo e que requer atenção e consciência de sua existência para o incentivo do desenvolvimento e aprimoramento delas em nós mesmos. Áurea ele na realidade de si mesmo, íncita nos painéis profundos da sua essencialidade. Então, ninguém aqui que seja órfão desses benefícios do Criador, mas que para, de fato, ser bem utilizado, esse potencial que trazemos, da espiritualidade, de renovação de valores, de percepção da vida em termos de imortalidade da alma. A espírita nos facilita tanto nesse trajeto. Vamos agora para o penúltimo slide do nosso estudo de hoje. Estamos procurando elaborar esses estudos de forma mais sintética durante esse período da pandemia e, posteriormente, voltaremos nos estudos que se dão na sede da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, voltar ao tempo normal das aulas. Existir, vencendo dificuldades e prosseguindo jovialmente, torna-se a experiência máxima da realidade espiritual, qual aconteceu com os grandes exemplos de saúde. Então, dentro dessa proposta, compartilhando dos estudos de Joana de Ângeles, os desafios, as lutas existenciais que somos chamados a trilhar, ganham agora, sob o prisma da psicologia profunda de Joana de Ângeles, aspectos de incentivo, de motivação, e não de penalização ou de abatimento. Por isso ela diz aqui, existir, vencendo dificuldades. É isso que a espiritualidade nos propõe. Está na Terra, planeta de provas e expiações, mas tendo trabalhado o despertamento da realidade espiritual profunda e eterna, nos possibilita instrumentos de enfrentar situações e circunstâncias adversas de forma positiva, esperançosa e estimulante a nos espiritualizarmos mais ainda. Por isso ela diz,
e prosseguindo jovialmente, torna-se a experiência máxima da realidade espiritual. Então, nós somos habilitados a aproveitar a circunstância encarnatória como espíritos em um trabalho essencial de ser instrumento do bem, de trabalhar de parceria com benfeitores espirituais, de usufruir mesmo no mundo atrasado, mundo de provas e expiações, as possibilidades de plenitude e felicidades reais que todos nós temos. Por isso ela diz, torna-se a experiência máxima da realidade espiritual. Não existe proposta de paraíso, de reino dos céus, fora do tempo e do espaço em que nos encontramos, mas sim, como o próprio Cristo havia dito, já desde há 2000 anos, o reino dos céus está dentro de nós, cabendo a nós o trabalho de identificá-lo, despertá-lo e experienciar, mesmo no corpo perecível, a vida eterna que o nosso espírito traz. Concluindo, Joana diz, qual aconteceu com os grandes exemplos de saúde moral e emocional da humanidade. Na obra, ela cita exemplos como Beethoven, que quando compôs a Nona Sinfonia, a mais perfeita de todas, estava no auge pleno da cegueira, aliás, da audição. Também ela cita outros exemplos que devem servir para todos nós de estímulos máximos na superação dos desafios, das dificuldades, dos problemas que a vida humana possa oferecer. Vamos agora para o último slide do comentário do estudo dessa tarde. Vencer os impedimentos reais ou imaginários é a que se devem dedicar todos que anelam pela harmonia. Então, dentro desse aspecto de despertamento de consciência profunda, é natural o desejo e até o ímpeto de vencer dificuldades e impedimentos reais ou imaginários. Imaginários aqui se refere ao campo dos conflitos e traumas do nosso psiquismo associado a um passado que dessa vez precisa ser suprido de vez, redirecionado. É a que se devem dedicar todos aqueles que anelam pela harmonia. Claro que todos aqueles se refere a todos nós, que possamos de fato estarmos agora aproveitando melhor os conteúdos de imortalidade que a doutrina espírita nos enriqueceu tanto. Aproveitar esse conteúdo de valores no trabalho de ressignificação da vida, na busca da vivência, sobretudo, de tudo isso que temos aprendido em termos de valores permanentes
que continuarão conosco depois da desencarnação. Os valores ou os tesouros do Espírito, que são as virtudes que venhamos a trabalhar conosco mesmos durante a encarnação. Ficamos aqui nesse estudo e deixem aí alguma dúvida, algum comentário, compartilhe esse vídeo. Agradecemos muito a assistência e, como eu havia dito a princípio, amanhã esse vídeo vai para nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para todos.